Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Estamos aqui para mais uma série de vídeos voltados para a Polícia Militar da Paraíba, para o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Se você está aí se preparando para esse concurso e precisa de um auxílio, de uma orientação para a prova discursiva, esse vídeo é para você, tá? Hoje a gente vai entender quais são os principais erros cometidos por candidatos por meio de uma correção. Eu vou corrigir um texto aqui com você em tempo real, vamos colocar assim. E aí você vai poder analisar comigo quais são os erros que esse candidato comete para você não cometer erros parecidos. A gente vai analisar tanto aspectos estruturais, gramaticais, como também aspectos de conteúdo, né, as informações que o candidato traz, quais são os problemas que tem argumentativos dentro desse texto. Vamos lá para a correção de redação para a Polícia Militar da Paraíba e para o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Primeira coisa, vamos ler aqui a proposta de redação desse candidato. A proposta tem o seguinte texto motivador. Raízes da violência. O que os governantes e políticos não conseguem entender é que a grande maioria dos violentos, delinquentes, traficantes, homicidas, contrabandistas, assaltantes, corruptos, estupradores, é formada na infância, fabricada antes dos 6 anos de idade, quando neles é plantada a semente da violência. São fatores importantes na gênese da delinquência. A falta de atenção, de amor, de segurança, de princípios, de valores, de limites, de disciplina e a baixa autoestima, cuja maior responsabilidade cabe aos pais e aos professores. Além desses, são fatores extremamente importantes a privação materna e a violência doméstica. Daqui a gente tem um texto motivador falando sobre as questões da violência, a origem da violência. Considerando que o texto acima é unicamente motivador, quando coloca assim é porque você não deve copiar o texto motivador, para te motivar, para te dar uma luz. Redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: violência urbana, causas e soluções. Então aqui é o tema da redação deste candidato. Vamos analisar aqui por partes, tá? A gente vai ver primeiro a introdução dele, analisar a parte gramatical primeiro, e depois a gente vai ver o conteúdo mesmo e a questão da estrutura, se adequa ou não àquela parte do texto. Se realmente aquilo ali é uma introdução, se aquilo ali realmente é um desenvolvimento, uma conclusão, e assim vai. Então é dividir o texto do candidato em parágrafos. O primeiro parágrafo, que seria o da introdução, a gente tem o seguinte. A sociedade, em sua história, sempre foi assolada pela violência. Ao chegarmos na primeira Revolução Industrial, aconteceu o êxodo rural, migração da zona rural para a urbana. Com o crescimento urbano desenfreado e com a falta de estrutura para receber tantas pessoas, a violência urbana teve um aumento significativo. Então, aqui de erros gramaticais, a gente já tem alguns erros de ortografia. Primeiro é a ausência de acento aqui em êxodo, porque é uma proparoxítona, que precisaria de acento. Outro erro é a de ortografia aqui da palavra aumento. Aumento é com U, então seria aumento. Além disso, a gente tem também um outro problema. Aqui já se adequaria não só a parte gramatical, mas também de estrutura. Porque o candidato utiliza a primeira pessoa do plural, chegarmos. O ideal é que não se utilize plural, primeira pessoa do plural. Tá? Não se utiliza primeira pessoa de forma alguma. Por quê? Ah, professor, mas se chegarmos aí, seria a sociedade, é o tal do plural majestático, não sei o que lá. Evite, evite. Por quê? O texto dissertativo e o texto dissertativo argumentativo, ele é conhecido pela impessoalidade. E uma das formas de você trazer impessoalidade ao texto é utilizar a terceira pessoa, do singular ou do plural. Então, nesse caso aqui, a gente poderia utilizar o seguinte. A gente poderia escrever assim, ó, ao se chegar. Ou ainda, na verdade, a gente poderia assim, ao chegar na primeira Revolução Industrial, ou podia ser isso, ou ainda a gente poderia até utilizar outra palavra no lugar de chegar, né? Mas chegarmos não dá certo, porque é a primeira pessoa do plural. Então, não utiliza a primeira pessoa. Agora, vamos analisar a parte de conteúdo. Primeira coisa, tá? A gente tem um problema aqui, de estrutura mesmo, que é uma parte aqui do texto que é desnecessária, a gente poderia ter retirado. Que seria essa explicação aqui do que é êxodo rural, migração da zona rural para a urbana. Não tem necessidade de você fazer essa explicação aqui, porque isso é algo comum, não é um termo complexo. Então, o avaliador ele conhece isso. Essa presença aqui já faz com que você perca uma parte do espaço da sua redação. O ideal é que uma introdução tenha até 5 linhas. Então, veja que esse daqui já tem 7. Não tem necessidade de uma introdução tão longa. Outra questão também é que a gente não vê aqui uma tese bem definida das causas da violência, né? Ele menciona aqui o êxodo rural, certo? E o crescimento urbano. Então, aparentemente, é o crescimento urbano desenfreado, com a falta de estrutura, que faz com que haja esse aumento da violência urbana. Mas não está muito bem definido. Vê que não está claro essa tese dele e os argumentos? Então, está faltando aqui deixar isso mais explícito nesse texto.
O ideal seria, né, que ele mencionasse que dessa forma, uma das possíveis causas da violência, então, quando ele menciona isso, uma das possíveis causas da violência urbana X, é o crescimento urbano desordenado. E uma solução possível seriam políticas públicas, não sei, algo do tipo. Mas vê que o candidato ele não deixou isso claro na introdução. A gente também tem esse problema aqui, estrutural. Então lembre-se, tá? Na introdução, o que é que tem que ter na introdução? Na introdução a gente faz uma contextualização breve, depois traz a tese e os argumentos 1 e 2, mas é uma prévia desses argumentos. Então evite esses erros aqui, principalmente os erros gramaticais e o erro de estrutura, porque aqui já comprometeu a estrutura do candidato. Agora vamos para o desenvolvimento. Primeiro parágrafo do desenvolvimento a gente tem o seguinte: conforme dados do IBGE 2019, a violência está relativamente ligada ao desenvolvimento do lugar. Nas cidades que acontecem mais homicídios, as pessoas ganham menos e as moradias são mais precárias. A proporção de jovens entre 15 e 25 anos que estão sem estudar e trabalhar é 4 vezes maior que nos municípios menos violentos. Então a gente de novo tem problemas aqui ortográficos, por ausência de acento. O primeiro que a gente tem é que homicídio é uma paroxítona terminada em ditongo, tem que ter acento. Município, mesma coisa, paroxítona terminada em ditongo, precisa ter acento. Além desse problema aqui de acentuação, a gente também tem um problema de vírgula. Tá faltando uma vírgula aqui nessa linha 8. Conforme dados do IBGE, o ideal seria colocar assim, IBGE 2019, entre parênteses, talvez, ficaria melhor. Ou até retirar. Eu acho que é desnecessário você colocar o ano desse censo. Não tem necessidade, não. O ideal seria colocar uma vírgula, tá? Então, conforme dados do IBGE, vírgula. Por quê? Porque esse daqui, ó, é um adjunto adverbial de longa extensão. Professora, que danada é isso, adjunto adverbial? Você tem que saber, né? Porque vai cair isso na sua prova objetiva, tá? Mas o adjunto adverbial é o quê? É aquela parte da oração que desempenha uma função de advérbio. Nesse caso aqui, é o conforme dados do IBGE. Ele traz uma ideia de conformidade. Então, aqui a gente tem uma adjunto adverbial de conformidade de longa extensão que está deslocado para o início do período. Tem que ter uma vírgula logo depois dele. Outro problema que a gente tem de estrutura é o quê? Veja que esse parágrafo todo é uma frase. Note que a gente não tem nenhum ponto aqui. E precisaria de um ponto aqui, tá? Onde é que a gente poderia colocar um ponto? A gente poderia colocar aqui. Antes da gente ver a questão do ponto, tem um problema de concordância. Nas cidades que acontecem, porque são nas cidades em que acontecem o quê? Mais homicídios. Mais homicídios acontecem. Então, esse daqui é o sujeito do verbo acontecer. E tem que ter uma preposição aqui. Nas cidades em que acontecem mais homicídios, as pessoas ganham menos e as moradias são precárias. Aqui, no lugar dessa vírgula, daria pra gente colocar um ponto. Colocar um ponto. Letra maiúscula. A proporção de jovens entre 15 e 24 anos que estão sem estudar e trabalhar é 4 vezes maior nos municípios menos violentos. Está faltando aqui também a concordância, porque para fazer concordância com municípios. Então, note que um outro problema que a gente tem recorrente é o problema de pontuação, né, ausência de vírgula, parágrafos com frases que ocupam o parágrafo inteiro. Então, note que aqui a gente tem uma frase com 7 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma frase com 7 linhas é uma frase muito longa, não tem necessidade de estudo. O ideal é que você, pelo menos, tenha 2 frases por parágrafo. Agora, também cuidado onde você vai botar esse ponto, tá? O ponto ele não pode ser colocado em qualquer lugar, não. Você não vai fazer assim, vou botar um ponto aqui. Tem que prestar atenção para você não separar aí uma oração subordinada da principal, um complemento do seu verbo. Tem que prestar atenção na hora de pontuar, mas o ideal é que tenha pelo menos 2 frases por parágrafo. Então, esses são os problemas gramaticais. Agora, pensando aqui, a estrutura, conteúdo, veja que ele traz, né, um dado importante sobre o IBGE, né, mostra, né, que onde tem moradias precárias, acontece mais homicídios, só que faltou ele explicar isso melhor, deixar isso mais claro, fazer essa ligação, mostrar para o avaliador essa relação que tem. Então, faltou ele concluir esse parágrafo, faltou ele colocar assim: portanto, observa-se que a ausência da garantia de direitos fundamentais previstos na Constituição proporciona um contexto de maior violência. Veja, faltou uma conclusão desses dados todos que ele trouxe aqui, porque ele só traz esses dados e não dialoga com eles, ele joga esses dados aqui e não faz uma análise disso. Então, precisaria de algo. A gente poderia colocar assim: portanto, observa-se que a ausência da garantia, né, de direitos fundamentais
proporciona um ambiente mais violento. Porque tá lá, né? Na Constituição, todo mundo tem direito a estudo, todo mundo tem direito ao trabalho, todo mundo tem direito à moradia. Mas se a pessoa não tem esses direitos fundamentais garantidos, o que é que acontece? Isso propicia o aumento da violência. Então faltou esse fechamento da ideia, que ele traz essas informações que são ótimas, muito importantes, muito relevantes para o tema, mas ele não faz uma relação disso com o tema proposto. Ele não deixa isso explícito, ele não amarra isso, não conclui, não dialoga com isso, ele só joga essas informações. Tá? Agora vamos para o próximo parágrafo do desenvolvimento. Ele continua da seguinte forma. Compreende-se, então, que nas áreas urbanas com maior índice de violência, é onde a educação, índice de violência, e onde a educação, trabalho, saúde, segurança e direitos sociais, garantidos na Constituição Federal, não chega adequadamente. Falta de estrutura e investimentos por parte dos representantes dos estados e municípios é somente um dos fatores para a violência e a desigualdade prosperar. Tá? Aqui a gente também tem alguns problemas gramaticais, né? De novo, falta de acento. Aqui, áreas, teria acento, que é paroxítona terminada em ditongo. Índice, proparoxítona, todas são acentuadas. Municípios, de novo, sem acento. Aí aqui a gente tem um problema de vírgula, né? Faltou vírgula aqui para isolar esse então. Tá? Por quê? Porque esse então, ele é equivalente ao portanto. Então, quando o então for equivalente ao portanto, ele precisa vir entre vírgulas, se ele estiver assim no meio da frase. Compreende-se, portanto, então veja que esse então, ele é sinônimo de portanto aqui, tem que vir entre vírgulas. Compreende-se, então, que nas áreas urbanas com maior índice de violência, saúde, essa parte aqui ficou muito longa, podia ser refeita esse período, mas não vamos mexer nisso. Direitos fundamentais da Constituição não chegam. Direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal, tem que tirar essa vírgula aqui, não chegam adequadamente. Por que essa vírgula não pode estar aqui, prof? Porque, ó, isso tudo aqui, ó, educação, trabalho, saúde, segurança e direitos sociais garantidos na Constituição não chegam adequadamente. Na verdade, é o onde, né? É onde a educação, nossa, porque também a caligrafia da criatura não tá boa, né? É onde a educação, trabalho, saúde, segurança, direitos sociais garantidos na Constituição Federal não chegam. Então, tem problema de concordância porque a gente tem um sujeito composto. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Não posso separar o meu sujeito do seu predicado com vírgula e tem que fazer a concordância aqui. Não chegam adequadamente. Falta de estrutura e investimentos por parte dos representantes dos estados e municípios é somente um dos fatores para a violência e a desigualdade. Para a violência e a desigualdade prosperarem. Vou fazer a concordância também. Uma outra questão aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção é que, veja que esse candidato, ele tem uma questão com relação à caligrafia dele. Note que o F dele, minúsculo, é igual ao F maiúsculo. E isso daqui pode custar alguns pontos, porque a banca pode dizer que você não sabe diferenciar letra maiúscula de letra minúscula, ou está utilizando letra maiúscula de forma inadequada. Então, cuidado com a sua caligrafia. Se você vai utilizar um F assim, né, desse jeito, o ideal é que você faça um F dessa forma aqui, ó. O F minúsculo e passa aqui para baixo, tá? Então, não dá para você utilizar o F dessa maneira aqui. Esse candidato provavelmente perderia alguns pontos se pegasse um avaliador mais rígido. Então, cuidado. Agora, vamos avaliar o conteúdo. Com relação ao conteúdo, aqui ele não trouxe nenhuma informação nova, né? A única coisa que ele traz aqui é que uma das causas da violência urbana é a falta de investimento adequado. Mas, no fim das contas, ele só repete, com outras palavras, informações que ele tinha trazido no parágrafo anterior. Acredito que aqui ele poderia ter trazido novas informações, novos argumentos. Ou ainda falar um pouco mais sobre esses direitos que são garantidos na Constituição Federal, desenvolver um pouco melhor essa parte. E por fim, o último parágrafo, que é da conclusão. Veja que é um parágrafo muito longo para a conclusão, né? Mas vamos analisar aqui como é que ele escreveu. Diante dessa realidade, com formas de melhorar a arrecadação e redirecionamento da verba pública, voltadas em prol da população, por exemplo, casas populares, educação de melhor qualidade, garantir que a saúde e a segurança seja efetivada com mais eficiência. Dessa forma, procurando diminuir a desigualdade e trazer melhor condição para quem vive de maneira inadequada, sendo essas apenas uma das várias raízes da violência urbana. Aqui a gente tem os problemas de construção, né? Tem uns períodos aqui que estão confusos, tá? Que a gente chama, né, de truncamento, tá truncado. Tem alguma coisa ali que você nota que não está bem encaixado. Então vamos lá. Diante dessa realidade,
com formas de melhorar, eu acredito que está faltando aqui, né? Como forma de melhor. Com forma de melhor arrecadação. Essa parte aqui, juro que eu não entendi. Talvez a gente poderia fazer o seguinte. É necessário uma melhor. Na verdade, nem arrecadação. Acho que o melhor redirecionamento da verba pública voltada em prol da população. Por exemplo, casas populares, tem algum negócio que ficou faltando, sabe? Então, por exemplo, em prol da população, por exemplo, a construção, né? Construção de casas populares, oferta de educação de melhor qualidade, garantia de saúde e segurança, com mais eficiência, pronto. Dessa forma, procurando diminuir a desigualdade e trazendo melhor condição, sem essa vírgula aqui, para quem vive de maneira inadequada, sendo essas apenas uma das várias raízes da violência urbana. Essa parte aqui final não faz o menor sentido, porque aqui ele está falando das soluções para o problema, e aí fala que isso é uma das raízes da violência urbana. Como é a raiz da violência urbana se ele está falando da solução? Não faz sentido, até que a gente retiraria. Então, para quem vive de maneira inadequada, sendo essas apenas para quem vive de maneira inadequada. Pronto. E acabou e encerra aqui, que já tá bom demais. Então, note que a gente também tem aqui uns problemas de construção, que trouxe um truncamento sintático, tá? Por isso que é importante você reler a sua redação. Leia mais de uma vez para você poder revisar e identificar quais são as partes do seu texto que talvez tenham problemas, que estão faltando palavras, que você utilizou um termo inadequado, que você colocou um verbo ali que não era a melhor opção. Veja que aqui, nesse caso, por exemplo, ele coloca assim, ó, procurando diminuir a desigualdade e trazer melhor condição. Note que aqui teria que ser o gerúndio também, para poder manter a mesma forma nominal do início, tá? Então, procurando diminuir a desigualdade e trazendo. Então, isso mantém a homogeneidade do texto. Não dá para você colocar aqui gerúndio e depois trazer aqui infinitivo. Fica inadequado, traz um truncamento. Por isso que a gente nota que tem alguma coisa estranha no texto. Por isso que é importante você revisar. Ah, prof, mas eu não consigo fazer isso ainda sozinho. Isso daí é algo que realmente a gente acaba desenvolvendo com o tempo. Se você tem dificuldade, precisa de alguém para corrigir o seu texto, manda mensagem para esse Instagram aqui, @prof.Virginia Amaral, que lá eu te envio pela DM contato de uma pessoa para corrigir as suas redações. Ela faz um pacote, um valor muito bom. Manda uma mensagem lá que eu envio o número da pessoa que eu indico. Beleza? Então, aqui a gente nota que um dos problemas recorrentes nesse texto, além dos problemas gramaticais, foi a parte da estrutura. Porque o candidato não está sabendo, né, como fazer o uso dos conectivos de maneira adequada, como utilizar o repertório de uma maneira produtiva, a conclusão, que tem alguns problemas, esse truncamento. Então, é importante você não só ver, né, redações boas, mas também ver redações com problemas, porque você pode se identificar e ver que esses problemas podem ser sanados dessas formas aqui como eu sugeri. Beleza? Além disso, uma outra maneira de você conseguir melhorar a sua redação é também por meio de aulas, né, que te ensinem como escrever. E aqui, na caixinha de descrição, se você tocar no nome, né, do título desse vídeo, você vai achar o link que tem do material produzido pela professora Natália Momberg, que é voltado para PM Paraíba e CBM Paraíba, ensinando passo a passo para você escrever uma redação. Então, toca nesse link aí, um material muito bom, tá? Eu auxiliei também na produção desse material, né? Foi uma troca. Ela me ajuda aqui com o canal e eu auxiliei ela nessa parte também. Dei uma consultoria, né? Analisei o que a gente poderia melhorar daquele material. Ficou ótimo, muito bom mesmo. Além disso, eu também tenho um outro material produzido pela professora Natália, que é de modelos de redação, que é uma outra forma de você também estudar para a prova discursiva. Porque aí você consegue escrever uma redação de acordo com aquele tema e depois comparar a redação que você escreveu com a que está lá do modelo, para você analisar o que você poderia ter feito de diferente, o que você poderia fazer melhor. Isso é uma ótima maneira também de você conseguir melhorar aí na prova discursiva nessa reta final, ok? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, bons estudos e bora vencer na vida, bora estudar.